Ainda durante o período da ditadura militar no Brasil, durante o mandato de Costa e Silva, foi imposto o Ato Inconstitucional número 5, conhecido como AI-5, que visava um controle ainda maior sobre a população, com medidas centralizadoras do poder. Por conta da ampliação do poder militar, revoltas populares surgiram como forma de confrontar as medidas impostas. Foi onde surgiram as guerrilhas urbanas e rurais. As guerrilhas rurais se concentraram principalmente nas regiões do Vale do Ribeira, em São Paulo, na Serra do Caparaó e no Araguaia. Por conta da evidente diferença de poder e de estratégias de espionagem por agentes infiltrados, os militantes foram derrotados pelas forças militares. Porém, o conflito perdurou por cerca de 2 anos até a conclusão, e foi de grande ajuda no movimento revolucionário. Já do lado das guerrilhas urbanas, a estratégia do governo foi baseada em aquisição de informações, através do Serviço Nacional de Informação, SNI, que era composto por 3 centros de informação: o do Exército, da Marinha e o Sistema Social do Exército. Graças às informações adquiridas por meio de escutas e também de medidas mais drásticas, como a prisão e a tortura dos investigados, o lado dos contra-guerrilheiros obteve uma grande vantagem na disputa. Sendo criado pelo comandante do 2º Exército, General José Canavero Pereira, a OBAN, também conhecida como Operação Bandeirantes, era composto com membros da Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, Serviço de Informações e por órgãos do governo de São Paulo. Tinha como finalidade identificar, localizar e capturar integrantes dos exércitos que tinham como objetivo destruir ou neutralizar suas organizações. Inicialmente teve seu funcionamento nas dependências do 2º Batalhão de Reconhecimento Mecanizado da Polícia do Exército, da cidade, na rua Alberílio Soares, na cidade de São Paulo. Na época do presidente da outra vez, Henrique Alberti, haviam arrecadações para a compra de aparelhos de tortura, como armas de choque, entre outros. DOI-CODE. DOI-CODE, também chamado de Destacamento de Operações de Informações e Centro de Operações de Defesa Interna, foi um órgão subordinado do governo que atuava como inteligência e repreensão, que surgiu no dia 2 de julho de 1969. Ele surgiu a partir da Operação Bandeirantes, sendo criado pelo comandante do 1º Exército, General Ciceno Ramos Sarmenti, com o objetivo de acabar com ameaças à segurança nacional interna. Sua atuação era pautada na doutrina de segurança nacional. Os DOI-CODE eram centros de tortura e assassinato de pessoas que não eram a favor da ditadura militar. Em 1970, foram separados em 2 grupos, um responsável pela busca, apreensão e interrogatório, o DOI, e o CODE, que era responsável pelas análises de informações e coordenação de diversos órgãos militares. Mesmo após essa separação, eles costumavam ser referidos como DOI-CODE. Com o Ato Institucional número 5, publicado em 1968, o sistema repressivo realizou ações duras e violentas contra as principais organizações que eram contra o poder exercido, as quais se destacam são a Aliança Libertadora Nacional, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o Partido Comunista do Brasil e a Vanguarda Armada Revolucionária. Entre o fim de 1960 e o início de 1970, as organizações guerrilheiras começaram a tombar pela pressão exercida pelo sistema. Encurralados e sem ajuda, começaram a fazer crimes, roubar bancos para conseguir fundos para suas organizações, além, é claro, de conseguir mais força para sua revolução, sequestrando pessoas importantes do governo e pedindo para que entregassem presos políticos que apoiavam a causa. 2 principais líderes dessas guerrilhas de esquerda eram Carlos Marighella, que era considerado o inimigo número 1 da ditadura, mas acabou sendo emboscado e morto em São Paulo.
Outro também é Carlos Lamarca, e era capitão do exército, mas desertou e se tornou um dos principais líderes contra o governo, e sequestrou o embaixador suíço para libertar 70 presos políticos. E ele acabou sendo caçado no país todo e foi morto na Bahia. Ninguém mais segura este país. Uma das primeiras propagandas feitas do governo Médici, com o intuito de trazer um otimismo para o Brasil e focalizando nas pessoas com baixa escolaridade, fazendo com que pensasse que o Brasil é grande. E isso se tornou um slogan do governo, assim fazendo com que formasse um entusiasmo ufanista. Pensando nessa propaganda, você pode perceber que pode soar como um aviso em vez de uma mensagem otimista, podendo dizer que ninguém vai impedir o governo de realizar seus planos. Desse modo, pode significar um aviso para as pessoas que são contra o regime ditatorial. Por fim, essa propaganda trouxe uma importância muito grande no governo Médici, que fez com que as outras propagandas que foram criadas a partir desse sucesso que fez com o povo, levou uma simplicidade que focalizou no povo para que fizesse uma propaganda agradável, com o objetivo de fazer com que a população acreditasse que a ditadura iria trazer benefícios, como a segurança e o crescimento econômico, que foi proporcionado pelo regime. Brasil, ame-o ou deixe-o. Para muitos estudiosos, essa é a propaganda mais representativa do período Médici, mas antes de tudo, ela não foi criada pela ARP, Assessoria Especial de Relações Públicas, e sim traduzida de um slogan norte-americano, deixando bem evidente a admiração pelos Estados Unidos. Nessa propaganda, o amor não está em seu sentido comum romântico, e sim na ideia de obediência, passividade e submissão ao poder oficial. Nela, mesmo não sendo brasileira, sintetizou toda a ideologia do governo Médici, sendo simples e patriótico. Funcionou como um recado ou até mesmo uma resposta aos descontentes com o regime: obedeça ou saia. No governo do presidente Médici, foi implantada no Brasil uma medida de crescimento econômico. O principal idealizador dessa medida foi o ministro da Fazenda, que atuava desde o governo Costa e Silva, Antônio Delfim Neto. Esse projeto tinha como princípio o crescimento rápido. O que ocorreu para provocar esse chamado milagre foi o imenso capital estrangeiro no país. Entre 1969 e 1973, a economia brasileira registrou taxas de crescimento que variavam entre 7% e 13% ao ano. Durante vários anos, o Brasil não recebia investimentos estrangeiros, por causa da instabilidade econômica, da inflação, resultados políticos do governo Jânio Quadros e tumultuado governo de esquerda João Goulart. O motivo pelo qual os recursos voltaram ao Brasil foi a estabilidade política e econômica, propiciada pelos militares, que também coibia o esquerdismo. Os recursos estrangeiros chegaram ao Brasil em um volume muito grande. Com isso, tanto empresas privadas quanto estatais foram beneficiadas, além das multinacionais, lembrando que tais recursos foram usados no segmento industrial. Para consolidar o crescimento rápido, foi implantada uma expansão de mercado internamente e externamente. A produção não era absorvida pelos brasileiros e países de terceiro mundo, mas também pelos países industrializados como Estados Unidos e países da Europa. Foi nesse período que o Brasil, de forma concreta, entrou no processo de industrialização, mas de certo modo foi um processo sem planejamento social e que agravou mais ainda as desigualdades. Além do incentivo à industrialização nacional, também houve um aumento no salário mínimo, que continuava menor que a inflação. Sem contar também que o governo reprimia movimentos sindicais que pudessem ocasionar em greves ou contestações, o que era simplesmente perfeito, porque se não houvesse greve, a galera ainda ia continuar trabalhando, ainda ia continuar produzindo. Também teve a expansão do crédito, principalmente aqueles destinados aos consumidores e ao setor agrícola, pois isso tinha como objetivo baratear os custos dos alimentos, assim reduzindo ainda mais a inflação. Este governo também foi marcado pela produção de grandes obras que tinham grandes objetivos e grandes propostas, como por exemplo a rodovia transamazônica, que tinha como objetivo conectar o norte com o resto do Brasil,
ou a ponte Rio-Niterói. Agora, olha pra isso aí. Agora, olha na minha cara. E agora, olha pro meu olho. Me diz se aquilo ali foi barato de fazer. Assim como seus propósitos e seu tamanho, o custo para fazer isso era muito alto. E isso acabou afetando em coisas que a gente vai dizer daqui a pouco. Outro ponto também foi o incentivo às exportações. Com a adoção de regras cambiais favoráveis e a redução de uma enorme burocracia, as empresas se sentiram mais atraídas a investir o seu valoroso dinheirinho no país brasileiro. Ufa, ainda bem que tudo deu certo. Não é como se todas essas medidas populistas tivessem levado a uma enorme crise econômica no país, assim afetando de forma extremamente negativa e provavelmente causando um enorme atraso de décadas sobre o desenvolvimento nacional, criando uma dívida externa que até hoje estamos sofrendo para pagar, e tudo isso a fim de mostrar uma imagem de que o governo ditatorial era o melhor para o Brasil. Lembra das obras que mencionamos? Então, o Brasil precisou de dinheiro para poder pagar por aquelas obras. E para isso ele precisou de empréstimos. O problema é que não tinha como pagar por esses empréstimos. Então o Brasil acabou se afundando cada vez mais em mais dívidas. Isso acabou aumentando não só a desigualdade social, como também acabou piorando toda a situação econômica e jogando o milagre econômico no lixo. Bom dia, boa tarde, boa noite. No governo Médici, a educação passou por uma reforma devido aos valores doutrinadores da ditadura militar. E com isso em mente, o que eles fizeram? Eles criaram a disciplina Educação Moral e Cívica em setembro de 1969 e criaram a Organização Social e Política do Brasil, que acabaram substituindo a disciplina de História e Geografia. Essas novas disciplinas foram ministradas para todas as séries escolares e buscavam retirar o conteúdo crítico da educação formal que antes tinha. Os projetos populares de alfabetização, organizados por um grupo de esquerda, foram suprimidos e os militantes que participavam eram perseguidos e presos. Em substituição desses projetos, o que eles fizeram? Eles criaram um movimento brasileiro de alfabetização, o mais conhecido como Mobral, que foi criado em 1967 pela Lei 5.379 e o objetivo deles era alfabetizar apenas a população urbana entre 15 e 35 anos. Mas isso mudou em 1974, que incluíram a faixa etária de 9 e 14 anos. É isso.